Wagner, agora você atua com os professores, né? O professor Patrício, o professor Livramento, a partir das suas anotações. Se você achar mais relevante, você pode fazer um diálogo com os dois professores. Fique à vontade. Certo, tá. Obrigado, professor Patrício, pelas considerações, professor Livramento. Responder primeiro ao professor Patrício, né? Professor Patrício tem mais a questão da metodologia, né? A questão da estruturação da metodologia, embasar melhor, reforçar alguns pontos, melhorar outros, né? Comprovar com a literatura o que eu falo, o que eu coloco no texto, e realmente assim, achei tudo eu achei válido, né? Eu acato a sugestão do senhor no sentido de melhorar a metodologia mesmo, até porque assim, a questão pessoal do tempo da dissertação, assim, trabalhando e estudando, às vezes complica um pouco, mas se eu procurei sempre estar atento, né, a cumprir os prazos que de fato colocava, mas e prosseguir no trabalho. Mas isso deixou assim, desmérito meu e não olhar o passado do trabalho, né? A metodologia pouco foi mudada desde a qualificação, né? Talvez assim eu tivesse, o trabalho foi sendo desenvolvido e no final eu não vi se realmente aquilo que eu estava escrevendo nas partes finais, né, os capítulos depois da qualificação, realmente estava sendo feito com base na metodologia. Assim, até uma falha minha nesse sentido, né? E assim, eu vou pegar esse documento com o senhor, você pode disponibilizar o texto, né? Eu vou ver ponto a ponto realmente o que eu preciso melhorar na questão da metodologia, né? A questão, por exemplo, a questão da conexão das falas dos atores que eu entrevistei com o texto em si, né? Com a parte teórica e o texto produzido. Melhorar mesmo, depois que eu entreguei a dissertação, passou uma semana, eu fui ler o último capítulo, foi o capítulo que eu fiz mais apressadamente, digamos assim. Aí eu fui lá e fui realmente vendo inconsistências, né? Eu fui vendo, identificando algumas coisas que, poxa, isso aqui passou, mas a pessoa está escrevendo tanto que no momento que cega, né? Cega a coisa, então a gente não vê a coisa, com essa inconsistência, né? Fontes oficiais, certo? Pronto, acho que o professor Patrício, resumidamente, era isso. Professor Livramento, novamente, né? Dicas, preciosas dicas, né? É muito interessante, ela tem essa capacidade de abrir a mente da pessoa, né? E colocar muita coisa e a gente colocar no papel, né? O professor Livramento tem esse poder, né? Realmente a hipótese, depois também dentro da metodologia, eu fui olhando a hipótese, a pergunta de pesquisa, eu também disse, poderia ser essa, poderia ser aquela, né? Os objetivos também, né? Que, principalmente específico, o geral, nem tanto, eu acho que, realmente eu acho que ele cumpriu, né? O específico depois foi olhar, caramba, eu coloquei isso, era para ter melhorado aquilo, né? Mas eu acho que realmente merece ser reordenado, refeito os objetivos específicos, refeito, né? Para casar com o texto, né? Acho que o grande problema é esse. A hipótese também, a gente melhorar, embasar mais a hipótese, né? Embasando com autores, não colocar a hipótese nua e crua lá no texto e fazer um comentário, né? Mas você embasar porque você chegou, porque eu cheguei àquele raciocínio da hipótese e da pergunta de pesquisa, né? Deixa eu ver aqui. Sim, justificar a escolha dos entrevistados, né? Essa escolha de entrevistados, ela se deu, vamos dizer assim, pela importância na gestão e na apropriação dos conhecimentos. Por exemplo, a importância da questão, o prefeito de Caicó, que é o presidente do consórcio. Eu tinha por necessidade de entrevistar a pessoa, digamos assim, mais importante naquele momento. O prefeito atual e o anterior, que foi a pessoa que participou da criação do consórcio. Então, naturalmente, eu queria entrevistá-los, né, para ver o antes, né, e o atualmente, e as perspectivas futuras, de acordo com o atual presidente do consórcio, o prefeito Caicó. Né. As outras pessoas que foram escolhidas foram elencadas, né, por escolha mesmo, escolha pessoal. Vamos entrevistar essa pessoa porque a gente julga que ela é importante. Embasado na questão
da esfera social, privada e pública. Né? Basicamente foi isso, né? A questão de não me colocar, né? Não me colocar. Realmente a dificuldade em como eu me colocar nesse trabalho. Acho que eu perguntei até a senhora, professor, eu posso me colocar, né, na qualificação desse trabalho? Mas assim, acho que faltou assim, um amadurecimento no sentido de como eu me colocar, né, colocar meu pensamento, minhas impressões nesse trabalho. Eu acho que eu comecei a ensaiar algumas coisas, né, no final do 6º capítulo e na considerações finais, onde realmente eu disse, isso aqui realmente tem que ser feito. Se for feito, vai melhorar aquilo. Né? Acho que comecei a ver assim, a coisa acontecer. Né? E se tivesse mais tempo, eu tinha dado uma boa revisão. Né? Os 2 anos encerraram, dado uma boa revisão e realmente ter colocado mais opiniões pessoais, né? Para aumentar o trabalho. Sim, com relação à escolha dos municípios, Currais Novos e Caicó, né? A gente escolheu por causa daqueles critérios, população e geração de resíduos. E eu pensei até, com relação àquela tabela, a tabela do SNIS, a tabela horizontal, de colocar todos os municípios para ver como é que estava o gasto, o investimento e a despesa em cada município. Só que o SNIS, ele não trabalha com todos os municípios a cada ano, ele faz escolhas, sorteio. Então, por exemplo, eu coloquei Parelhas na tabela anterior, só que Parelhas não, em 3 anos, Parelhas não estava em 2, então só tinha 1 ano. Aí a gente decidiu tirar, porque Parelhas só tinha dado para analisar Currais Novos e Caicó, que tinham 3 anos de pesquisa. E os outros municípios, muito pouco, assim, fragmentados, ia ficar uma tabela esfacelada. 2009, 5 municípios, 2010 mais 5, 2011 mais 2, então ficaria muito esfacelado fazer uma análise, né? E também eu pensei em municípios, nos municípios, mas é o tempo, né? O tempo de você fazer um trabalho desse, você esmiuçar em 25 municípios é um pouco complicado, né? Eu poderia ter colocado Parelhas, ir lá, ter ido lá, mas assim foi uma escolha de acordo com um critério demográfico e de geração de resíduos, que foi feito realmente. Assim, poderia também ter escolhido esses 2 e 2 municípios pequenos, né? Eu poderia, agora que veio desse estado, né, para ver esse parâmetro, né? Ver os 2 maiores, os 2 menores municípios, como é que comportava a gestão de resíduos nesses duas realidades, né? São parecidas, são iguais, são diferentes, né? Poderia ter feito essa comparação. E também, professor, eu vou acatar as suas considerações, muito proveitosas para enriquecer o trabalho. Obrigado. Bem, então cabe a mim falar, eu estou nervoso porque meus 2 chefes estão aqui. Eu vou falar, né? E vou ser breve, claro, porque meu papel é esse, aqui na posição de diretor de orientador de vários, né? Assim como Renato Russo, eu também acho que os encontros causais são os bons encontros, né? E para você saber um pouco por que Wagner e eu estamos aqui hoje, né? Legal saber disso, né? E foi um desses encontros casuais da vida que Wagner e eu estamos aqui, proporcionando que nós estivéssemos aqui. 2011, outubro de 2011, me convidaram para. A ideia que na UFRN era fazer um TED, né? Aquelas coisas, você é um especialista da área para falar sobre um tema, depois grava e um TED. E aí coloca na página da universidade. Até hoje eu não sei quem foi que me convidou, né? Eu só sei que o cara é Rogério, eu mandei 2 mil e-mails, desisti, né? O cara desapareceu do mundo, era um cara do IFRN, enfim. Mas eu fui na escola de governo, ficava no meio da escola, Ciência e Tecnologia, e eu era o primeiro da lista de 6, né, para falar sobre resíduos. E estou lá falando com uma plateia de, sei lá, 80, 100 pessoas, e Wagner está nesse miolo ali, está naquele meio, né, para me escutar. E depois, com a seleção aqui do mestrado, que ia ter, Wagner vem até a mim e diz: olha, eu vi você ali naquela coisa lá no ano passado, que foi 2011, eu fiz seleção aqui para mestrado, você pode me orientar se eu for aprovado? Eu disse: sim, claro que posso. Aliás, antes disso, né, Wagner? Antes disso, um café lá no Midway, um encontro casual também, exatamente. Trabalhar com as pessoas, né, Sara, tal, não sei o que, a gente foi. E aí lá a gente se encontrou e Wagner me comentou lá isso. Depois Wagner veio, a gente conversou um pouco, ele fez a seleção, foi aprovado, o tema dos resíduos estava
óbvio que seria eu queria orientá-lo, pelo menos essa é uma perspectiva, né, dentro do programa, pelo fato de trabalhar com o tema e ele também. Né. E aí Wagner, muito minucioso, né, no que ele faz, no trabalho dele, né, assim, vem com essa história dos consórcios, ainda algo muito novo, porque Wagner chega aqui em 2012. Né, nosso Papa é no começo de 2012, não é isso? A política nacional tinha um ano e meio, algo muito novo, né, assim, de agosto de 2010 para março de 2012. Os municípios não sabiam bem o que fazer. Consórcio é algo novo para resíduos, se a lei de consórcio, a lei geral de consórcio é algo muito antiga, né, para outros temas, para resíduos sólidos é algo que ainda está encaminhando. Você vê o estado como o Rio Grande do Norte, são um consórcio que está formalizado, mas não está implementado, que é o Seridó, que é o que o Wagner está trabalhando. Né? E aí a gente fez essa orientação, né, de trabalhar os consórcios. Fomos 2 vezes lá, eu fui fazer pesquisa de campo 2 vezes lá na região do Seridó. A gente viu essa realidade, tudo que ele mostrou, acho até que deveria ter colocado mais força nessa apresentação. Né? E para mostrar mesmo o que é isso daí. Né? Já entrando um pouco no trabalho, né, assim, o Patrício gostei muito da sua perspectiva mais metodológica mesmo. O trabalho, ele se enriquece também pela metodologia. E é importante ter isso muito afinado, a metodologia. Tem que estar muito fino. Eu trabalho muito, nos meus trabalhos pessoais, eu sou muito cuidadoso com metodologia, mas não sou eu que estou escrevendo, é ele que escreve, né? Então, a gente diz, faça assim, às vezes ele não tem um entendimento, ou ele não quer fazer, o trabalho é dele, antes de tudo, não é meu, né? Eu só oriento. Mas muito legal nesse sentido de fazer com que o trabalho se torne melhor a partir de uma conexão entre o seu objeto de estudo, a sua metodologia que você decidiu utilizar para responder a sua pergunta. Ou não responder, inclusive, mas pelo menos externalizar esse objeto de estudo. Né? Falando um pouco dos questionamentos do professor Livramento, não para justificar Wagner, mas, digamos assim, para explicar melhor, né, o trabalho dele, de fato, a gente pensou, como até já soltei para a senhora, vamos pegar quantos municípios dele, porque, claro, geração de resíduos, nós temos especialistas aqui, a maior especialista de resíduos do Rio Grande do Norte está aqui, diante de mim, né? Miriam, né? E aí o que acontece, né? A gente sabe que municípios de populações diferenciadas têm, claro, caracterização diferente de resíduos sólidos, né? A gente sabe, inclusive, que pode ter um município pequeno, mas que tiver uma renda elevada, São José de Seridó, é isso? Seridó. São José de Seridó, que é um município onde o pessoal, a classe média está toda lá, não sei o que, não tem um município lá que é assim. É uma população pequena, você passou comigo, você me falou como foi uma viagem naquele federal. Sim, São José de Seridó. São José de Seridó. É um município pequeno, em termos populacional, mas devido ao nível de renda elevado, em comparação com outros municípios parecidos na população, tem uma geração de resíduos diferenciada, maior e mais diversificada. Né? E aí, professor, realmente faltou tempo, mesmo para 2 anos, ele está trabalhando, isso é uma questão que ele deve colocar, enfim. E mesmo a gente pode definir o que a gente vai fazer, porque são coisas diferenciadas. E a opção por cair com as novas, Wagner tem uma coisa comigo, foi pelo fato de que o consórcio não anda se esses 2 municípios também não avançarem. Porque, como ele falou lá no trabalho, há muitos arranjos políticos, né, e esse batom em cima, né? Bodó, tá, né? Você pega Bodó é uma cidade que não gera nada de resíduos, mas ele tem tanta importância quanto Caicó para viabilizar o consórcio. E aí, se o prefeito de Bodó não for alinhado politicamente, aí como é que faz? O alinhamento é político. Não é mais um alinhamento, né, Miriam? Não sei se eu estou falando besteira, né? O alinhamento ele é muito mais político do que a necessidade de uma geração consorciada. E aí, como esses 2 municípios eles polarizam muito o alinhamento político da região, e aí Wagner e eu, como autor, disse, não, então vamos pegar os 2 municípios. E aí você vai aprofundar, imagino que em La Ciudad Condal você vai aprofundar para e aí você, se quiser continuar com o tema aí com a região, caso aprovado aqui, né? Não sabe se você vai ser aprovado. Se você fizer isso no doutorado, aí você vai ter tempo, espero que seja liberado a sua instituição, para você fazer essa pesquisa, aí sim olhando todos os municípios, ou seja, aumentando o espectro de visão. Porque nós temos aqui uma radiografia dos municípios principais, dos municípios polos, que fazem com que esse consórcio seja formalizado, entretanto não ainda implementado.
Serra Negra do Norte também é um exemplo para você ir lá, né, devido a uma gestão histórica de resíduos. Tem por ali. Você me permite só uma parte? Claro, sim, à vontade. Eu acho que uma das questões na formação dos consórcios de resíduos sólidos em regiões, digamos assim, aonde caracteristicamente são formados por pequenos municípios, como Rio Grande do Norte, Paraíba, o próprio Ceará, né? Há uma questão que você evidenciou aí, mas que você não dá importância no seu trabalho, você colocou na sua fala, que é a questão da escala. Certo? E aí, na questão da escala, por isso que eu insisti na questão de como se organiza esse interesse comum. Porque provavelmente na definição, na questão da escala do consórcio, porque o consórcio é um consórcio econômico, né? E ele exige uma economia de escala. E digamos assim, então você termina incluindo um leque de municípios que na realidade menos ajudam, não ajudam o consórcio a se viabilizar, pelo menos economicamente. É o norteador. Exatamente, é o norteador. Você tem municípios que são norteadores da escala, que é o caso do município que você estudou. Você pega as suas tabelas e você vê, só tem 3. O resto é o cupom do consórcio. Mas a composição desse consórcio, com essa configuração aí, ela tem custos econômicos, ela tem custos políticos altíssimos, certo? E é isso que eu queria que você mostrasse no seu trabalho, se você tivesse visto o conjunto todo, certo? Imagina o custo político de alinhar esse consórcio com municípios, inclusive tem 2 ou 3 que não são nem do Seridó, certo? No caso do arranjo, quer dizer que isso é muito, né, isso é uma engenharia, uma engenharia política para poder realizar uma questão. Inviabiliza ou inviabiliza, exatamente. Então essas questões é que eu queria, entendeu, que teria de estar aqui, e o corpo metodológico que você fez dos seus entrevistados não sai. Não sai dessa edição. Mas isso aí já era um... Primeiro, da minha parte, professor, era uma coisa que eu sabia que ia acontecer, que não ia sair. Mas aí quem tem que trabalhar, orientando de acordo com ele, né? O que ele pode fazer para mim, o que você pode apresentar em 2 anos para mim. Ele não podia ser liberado da universidade, da escola técnica. Então não estava pedindo escola técnica do meu tempo, né? Você também, né? Você é escola industrial de Natal. É sério. Também, né? Eu sou chanceler. Então, assim, como ele não podia ser liberado, mas a gente sabia disso, era um risco calculado, né? Como ele tem uma pretensão de tentar depois aprofundar o trabalho dele, no nível mais doutorado, assim, aí sim fica a professora. Essas questões que a professora pede, que eu sabia também que eu também peço elas, né? Não falo para você, mas eu peço, eu queria ver mais arranjos aqui. Mas eu sei que você não podia, neste momento, apresentá-lo da forma que a gente quer. É por isso que é um trabalho que ele tem que ser continuado. Você tem que acatar a sugestão da professora, e Patrícia, mas sobretudo a professora no sentido dos consórcios, para estender essa discussão, para ir mais além, para ver exatamente como ela foi essa engenharia política, porque é uma engenharia política, né? Determinada pelo econômico, né? É engenharia política e econômica. É a estrutura econômica que uma direção. isso. E aí, no caso de Natal, você praticamente Natal é o exemplo da grande dificuldade disso. Né? Que aí foi o trabalho de, exatamente, é o grande exemplo da dificuldade disso. Dos acordos. Que não aconteceram. Que Eu peguei isso na minha tese, e aí Pedro aumentou, dando o caso de Natal e Parnamirim, 2 municípios mais contíguos, né? Que não é possível, que não acontece. Né? Sempre em 2002, ali não existia um passo legal. Exato. Enfim, Patrícia, eu te pergunto, quer ser mais algum questionamento, alguma intervenção? Professora? Para mim, tudo bem. Wagner, você gostaria de mais algum comentário? Só para fechar, assim, que é um tema instigante, né?
tema novo, e o novo traz um medo, né, de você estudar um novo, uma apreensão e dificuldade de obter dados, né. Eu lembro que Fábio solicitou para eu trazer experiência de consórcio no Brasil e no exterior. Eu disse, Fábio, estou angustiado, porque eu não consigo dados, não consigo. Né? A gente tem uma literatura recente, a gente existe a lei, existe algumas coisas, mas a gente não tem artigo, não tem trabalho científico que embasem cientificamente a nossa leitura para fazer uma dissertação, né? É só esbarrar nessa dificuldade, mas assim, em nenhum momento eu pensei em desistir, né? Até desistir desse tema, né? É um tema instigante, que eu gosto de trabalhar e que eu acho que isso aqui, assim, eu tenho a ciência que isso aqui seria só um pontapézinho inicial, porque o consórcio também está em implementação ainda, está em processo, né? Então a ideia é continuar analisando esse processo de implementação desse consórcio. Isso aí, para fechar também a minha fala, né, é um aspecto importante aí, a especialista em especial, mas Wagner também, né, trabalhando com resíduos, né. Trabalhando nessa parte econômica, a estrutura do consórcio foi Wagner, a parte política também. É realmente muito difícil a coleta de dados fidedignos para o setor de resíduos sólidos, né. E aí, eu até, como a professora colocou aqui, você colocou maquiar, mascarar, omitidos, eu até coloquei para depois que você vai refazer isso, né? Você vai refazer isso com o quê? Com a metodologia de outros autores que estão escrevendo sobre esse tema, questionando a metodologia de coleta de dados. Entre eles eu. Tem um texto escrito sobre isso aqui. Passou batido. Passa para mim, por favor. Passou batido, né? Porque aí a gente questiona a metodologia de dados, aquela coisa, né, amiga? A gente falava desde lá de 2001, né? O Ministério assim, manda um questionário, e aí que é isso que você quis falar aqui. Talvez você tivesse detalhado isso na sua experiência. Não é preenchido. Isso, exatamente. Se você tivesse detalhado isso, teria ficado melhor. Mas ele vai fazer, viu, professor? Pode deixar que ele vai fazer direitinho. Né? Porque é justamente isso. É um setor muito obscuro. Né, gente? É um setor muito obscuro, o setor de resíduos. Nós estamos entrando numa coisa muito melindrosa, ainda muito melindrosa, por incrível que pareça, né? Porque eu sempre digo, né? O lixo é algo que a gente não quer, para fora, né? Então as pessoas normalmente vão pegar e tirar o lixo. E a partir daí o que acontece? Né? Isso maqueia muita coisa. Bem, gente, então a gente finaliza essa parte do processo. A gente pede que vocês se retirem, levem as moscas daqui, as pernas, enquanto nós vamos pensar em fazer.